Olá, eu sou a Anabela do Senhor do Dinheiro e eu hoje venho-te falar de fundos de investimento imobiliário. Vem comigo! Bom, hoje vamos falar do fundo de investimento imobiliário, mais conhecido como FII. Quem já me conhece sabe que eu sou uma grande fã de FII, tenho um grande percentual do meu património investido em FII e eu hoje vou-te explicar os conceitos básicos de fundo de investimento imobiliário. Mas antes disso, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e ajuda o canal a crescer. Bom, o fundo imobiliário funciona um pouquinho semelhante ao viver de aluguel. Só que em vez de ser você que vai comprar um apartamento ou que vai comprar uma sala comercial, é um gestor que recolhe o dinheiro dos cotistas, que são as pessoas que compram cotas de fundo de investimento imobiliário, e ele próprio vai comprar imóveis. E esses imóveis podem ser galpões, shopping, e você pode comprar quantas cotas você quiser. Então, em vez de ser você a ir comprar, ir lá cobrar o aluguel, é o gestor que faz isso. Pega no dinheiro dos cotistas, vai lá e ele vai arranjar um inquilino, cobra o aluguel e deposita na sua conta. É bem legal, não é? Porque você não precisa de ter muito trabalho, apenas precisa de comprar cotas e no mês seguinte você tem lá o dinheiro. E que tipo de fundos imobiliários é que existem? Existem os chamados que a gente chama de fundos de tijolo. Fundos de tijolo porquê? Porque tem ali o tijolo, que é quando o gestor vai comprar shoppings, galpões, lajes, hospitais, hotéis, ou seja, basicamente tudo que tenha tijolo. E ele depois aluga a pessoas que precisam daquele galpão ou aluga a empresas que querem ocupar aquelas lajes e cobra o aluguel e depois ele vai depositar na sua conta. E tem fundos que nós chamamos de papel, em que em vez do gestor ir pagar no seu dinheiro e ir comprar o tal do tijolo, que é o shopping, ou o galpão, ou a laje, ele vai emprestar para outros comprarem, ou vai emprestar a empresas para aumentarem os seus negócios e dá como garantia um imóvel. Ou seja, tem aqui uma dívida, em vez de ser um aluguer, é alguém que faz uma dívida e paga a dívida e paga os juros. E esse valor depois vai para a sua conta. Ok? Então, por que ele está aqui nos fundos imobiliários? Porque essas empresas dão sempre um imóvel como garantia. Então, se as coisas não correrem bem, o fundo fica sempre com um imóvel que depois pode vender, alugar, fazer o que quiser. Então são estes os dois tipos de fundos imobiliários que existem. Os de tijolo, que são mais fáceis de entender, compra um imóvel, aluga, recebe o aluguer, deposita na sua conta, ou os de papel, que é uma dívida, ou seja, o gestor empresta dinheiro a empresas, a alguém que precisa daquela quantidade de dinheiro, não é um alguém CPF, é um alguém CNPJ, e que depois recebe esse dinheiro da dívida com os juros e o lucro vai para a sua conta. E quais são as vantagens de investir em fundo imobiliário? Bom, primeiro é o investimento que é baixo, enquanto que num imóvel você precisa de ter 200, 400 mil reais, 1 milhão de reais para comprar o imóvel e tem todo o dinheiro ali mobilizado. Nos fundos imobiliários você pode comprar cotas por 10 reais, apesar da maioria estar na base 100, ou seja, ser ali à volta de 100 reais, você pode começar a investir com pouco dinheiro. Depois, porque comprar cotas de fundo imobiliário através da sua corretora, você não paga taxas. A maioria das corretoras já isenta as taxas, ou seja, você não precisa de pagar nada por comprar uma cota e ver
como funciona, você compra a cota, no mês seguinte tem lá o dinheiro. Depois, porque atualmente os fundos imobiliários não têm tributação, ou seja, quando você recebe o aluguel, você não é nada tributado. Neste momento ele está sem tributação e isso é bom porque lembram-se que eu já fiz outros vídeos sobre renda fixa onde tem uma tabela de tributação regressiva. A outra vantagem dos fundos imobiliários é que você recebe uma renda mensal, que é proporcional, claro, ao dinheiro que você tem lá investido. Essa renda mensal pode ser gasta se você já está na aposentadoria ou já atingiu a liberdade financeira, ou pode ser reinvestida. Se você está construindo um património, no mês seguinte pega nos aluguéis que você recebeu e pega no valor que você vai aportar de novo, junta e vai cada vez investindo mais até chegar àquele efeito da bola de neve que também já falámos. Depois, porque o fundo imobiliário é fácil de entender. Reparem que é o velho aluguel. Só que em vez de você ir comprar o próprio imóvel, é o gestor que vai comprar um imóvel, é o gestor que aluga, que recebe o aluguel e deposita na sua conta. Então é um conceito bem fácil de entender. Depois, a outra vantagem é que tem sempre um imóvel atrelado. Mesmo os fundos de papel têm sempre um imóvel como garantia. Então, na pior das hipóteses, tem sempre ali um bem que nos dá mais segurança. Continua sendo renda variável? Sim, continua sendo renda variável. Não tem como na renda fixa o fundo garantidor de crédito, mas tem lá um imóvel e esse imóvel é um bem de todos os cotistas. Depois, porque como nós estamos a falar aqui de imóveis normalmente caros, são lajes no centro de São Paulo, são shoppings, é a qualidade de inquilinos. Se você compra um imóvel mais baratinho, você não pode não ter inquilinos tão bons, com tão boas referências, com scores tão elevados, enquanto que os inquilinos dos fundos imobiliários normalmente são empresas grandes, a Latam, a Ambev, as americanas. Então, são inquilinos com muito boas referências, muito bem posicionados no mercado brasileiro. E depois é a liquidez. O que é a liquidez? É a capacidade de vender rapidamente se você precisar de dinheiro. Se você tiver o dinheiro todo no imóvel, naquele investimento convencional, se você precisar do dinheiro por alguma situação, você vai demorar a vender o imóvel. E se quiser vender rápido, vai perder mais dinheiro. Enquanto que o fundo imobiliário você consegue vender logo na bolsa, na corretora, e 2 dias depois você tem o dinheiro na sua conta. E a outra vantagem de investir em fundo imobiliário é a diversificação. Com apenas R$100 você tem acesso a fundos que alguns deles têm 20 e 30 imóveis lá dentro. Ou seja, e se cada imóvel tiver outros 20 ou 30 inquilinos, você está muito bem diversificado com apenas R$100. Enquanto que se você só compra um apartamento, se esse inquilino sair, até ser pintado, até arranjar outro inquilino, você fica uns meses sem aluguel. E aqui, com valores menores, você está diversificado. Tem muitas vantagens de investir em fundo imobiliário, por isso é que é um dos meus investimentos favoritos. Mas agora, tenha atenção às desvantagens ou àquilo que você pode esperar se você vai investir em fundo imobiliário. Primeiro é que não tem um potencial de crescimento tão elevado como o das boas ações de boas empresas. O que é que isso quer dizer? Uma ação de uma empresa é um negócio. Às vezes a empresa está crescendo e aquele valor que você comprou da ação pode valorizar 100%, 200%, 300%. Bastem ver aí as histórias das melhores empresas brasileiras para ver o quanto elas valorizaram.
Bom, um fundo imobiliário não tem esse potencial de crescimento. O objetivo é diferente, é para receber uma renda. O gestor é obrigado a pagar 95% do valor que recebe do aluguel por semestre. Então ele não consegue reinvestir e não consegue crescer tanto. Na sequência, você não espera que a cota que você hoje compra a R$100, daqui a 2 anos esteja a 200 ou a 500 reais. Não é provável. Há pouquíssimos casos na Bolsa, na história dos fundos imobiliários, em que a cota teve uma valorização impactante. Depois, outro tema que você precisa de ter atenção nos fundos imobiliários é que se você vai viver de renda ou já está preparando a sua aposentadoria, você precisa sempre de um percentual para reinvestir. Não é algo que, de forma natural, vá acompanhando a inflação. Ah, mas os aluguéis acompanham a inflação? Sim, os aluguéis acompanham a inflação. Mas estamos a falar também de inquilinos e eles também negociam. E às vezes, para a gente não perder o inquilino e não ficar com o imóvel vazio, às vezes a gente não dá aquele ajuste de inflação. Então, não espere isso. Se você está-se a preparar para viver de renda ou para a sua aposentadoria, há sempre um percentual que você precisa de reinvestir. Depois, outro tema que é muito importante, que você precisa de ter atenção se vai investir em fundos imobiliários, é que precisa de estudo e acompanhamento. Não é como um CDB ou um Tesouro Direto, você deixa lá o dinheiro e esquece. Não, não é isso. Você tem um gestor que lhe comunica mensalmente o que é que está acontecendo com os imóveis que você é dono. Então ele está-lhe a dizer, olha, este inquilino está com mais dificuldade, neste inquilino eu não vou fazer reajuste, neste inquilino vai acontecer isto. Isso vai ter um impacto no aluguel que você vai receber este mês. E olha, estamos aqui com um perigo. Você precisa de saber onde é que está investindo, se é um imóvel com um inquilino ou se é vários imóveis com vários inquilinos e o que é que o gestor lhe está falando. Se você acha que não tem tempo para acompanhar, que para mim é uma desculpa porque é tudo uma questão de prioridades. Se você não quer acompanhar, você só tem duas opções. Ou não investa, e é verdade, nós não temos que entrar em jogo em todos os ativos financeiros. Se você acha que vai investir em fundo imobiliário no grupinho do WhatsApp, nos fóruns mais conhecidos, então eu sugiro não invista, ou então delegue a alguém, a um analista capacitado e de confiança, que não esteja associado a nenhuma casa que também é de gestores. Então, delegue, se você não quer acompanhar, delegue, a pessoa faz um resumo do que aconteceu no mercado e semanalmente lhe entrega uma carteira, olha, eu sugiro comprar este, sugiro vender este, cuidado que este fundo tem este perigo. Então, se você só tem essas duas opções, ou você acompanha e estuda os seus investimentos, ou então você contrata um serviço de research de confiança, Cuidado com os grupos de WhatsApp, cuidado com os fóruns, cuidado com a maioria aí dos youtubers que não têm qualificações para lhe dar sugestões de compra, ok? Não pode deixar os seus investimentos desacompanhados, porque se você deixa os seus investimentos desacompanhados, vai acontecer como aconteceu, por exemplo, no outro dia, que me pediram para eu dar uma consultoria, não tinha muito a ver com investimentos, não era isso que íamos falar, mas a pessoa pediu-me depois, no final, uma opinião sobre a carteira de fundos imobiliários, que a pessoa comprou nitidamente e acabou por confessar com um único critério, na altura quando comprou, que foi o rendimento. E quando eu estou a olhar a carteira, tinha lá um fundo de investimento que estava com um problema gravíssimo. Tem um imóvel daqui no centro do Rio, no meio do Rio, ou na parte do interior do Rio, nem sei muito bem dizer onde é que é,
um imóvel, um inquilino, o inquilino já tinha saído, o aluguel já tinha caído e a pessoa disse, é verdade, caiu um pouco. E aquele imóvel vai ser difícil colocar lá outro inquilino e a pessoa nem estava sabendo o que estava acontecendo porque comprou muito tempo atrás apenas pelo arrendamento e nunca mais deu um relatório, nunca mais acompanhou nada disso. E a pessoa tinha ali uma quantia de dinheiro que não vai virar pó porque tem lá um imóvel, mas um imóvel vazio também dá despesas. Então, acompanha ou contrate uma casa de research de confiança, que não esteja associado a uma casa que também faça gestão. Depois, outra coisa que você precisa de saber antes de investir em fundos de imobiliário é que você precisa de ter estômago e, sobretudo, cérebro. Okay? Não vai sair a vender porque os fundos imobiliários aparecem lá na corretora que eles desvalorizaram. Imagina o seguinte, imagina que você compra um imóvel que custou 200 mil reais, ok? Você compra e o seu objetivo para aquele imóvel era alugar, receber um aluguel. Bom, você arranjou o inquilino e o inquilino está lá todo mês pagando certinho. E aí tem um cara de uma corretora que todo dia lhe diz, olha senhor, quer vender? Eu dou-lhe 205. Você está lá feliz da vida. O imóvel que você comprou com o objetivo de receber um aluguel está cumprindo o seu objetivo. Mas o corretor, no outro dia, olha, quer vender 190 mil. No outro dia, olha, quer vender, eu dou-lhe 204 mil. Olha, quer vender, eu dou-lhe 198 mil. Basicamente, este exemplo meio bobo é isso que acontece lá na corretora, quando os preços sobem e descem. São outras pessoas comprando e vendendo. E aí atualiza lá na corretora o valor dos seus investimentos, mas não quer dizer necessariamente que você tenha perdido dinheiro. É outras pessoas. Você só vai perder o dinheiro se efetivamente vender. Se você não entender isso, não é porque você comprou um imóvel de 200 mil e o seu vizinho vendeu por 150 mil, você agora diz, perdi 50 mil. E nos fundos imobiliários é semelhante. Então você precisa de entender este conceito antes de ficar assustado. Porquê que caiu? Porquê que subiu? Caiu e subiu porque outras pessoas estão negociando a preços maiores ou menores. Essa é a resposta. Se você acompanha o relatório ou tem uma boa casa de research independente, você sabe o que está acontecendo e não vai para os fóruns perguntar. Você precisa, então, de ter esse cuidado. Depois, o cair ou subir é natural dos ciclos. Por isso é que quando você começa a investir, a primeira coisa que lhe dizem é diversifique. Porquê? Porque há determinados investimentos que correm melhor num ciclo e outros investimentos que correm melhor em outro ciclo. E se eles correm melhor em outro ciclo, então vão correr pior noutro ciclo. Então é normal, é expectável, acontece com o Tesouro Direto, acontece com os fundos imobiliários, que quando a gente olha aquele valor, que ele esteja subindo e descendo. E por isso é que você deve ter uma carteira diversificada. Se você só está olhando para a sua carteira de FI e vê aquilo cair e fica assustado, é porque não está diversificado. Porque o objetivo de você ter a diversificação é exatamente porque uns cavalos vão correr melhor esta corrida e outros cavalos vão correr melhor outra corrida. Eles vão cair. Se você diz, eu vou comprar só para ver se isto vai sempre a subir, eu vou-lhe já dizer, não compre, porque eles vão cair. É certo, é tão certo como eu estar aqui agora a falar com você. Então, nesta aula eu te falei o que é um fundo imobiliário, quais são as vantagens, quais são as desvantagens e numa outra aula eu vou te falar como é que você deve escolher e comprar um fundo imobiliário. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.